Ao longo dos últimos 1.600 anos, cristãos de todo o mundo relembram os últimos dias na vida de Jesus, durante a Semana Santa. Hoje é o domingo de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Depois de ser executado por ser uma ameaça ao poder romano, aos judeus, Jesus permaneceu em seu túmulo por 2 noites inteiras. E por 2 noites, os seus discípulos, familiares, choravam. Por 2 noites inteiras, o esquema de Roma, a religião corrupta, a escuridão, pareciam ter vencido. Até que houve um grande terremoto. Um anjo vestido de branco apareceu e rolou a pedra que estava ali cobrindo o túmulo. Então, essa rolagem da pedra chegou até a assustar os guardas. Podemos ver isso em Mateus 28, 2 e 3, que diz: De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele foi ressuscitado como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Já agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai diante de vocês para Galileia. Lá vocês vão vê-lo. E era isso que eu tinha para dizer a vocês. Então, ao nascer do sol, um grupo de mulheres se aproximam do túmulo de Jesus para embalsamar o seu corpo. Você pode ver isso em Marcos 16, 1 e 2, que diz que: E passando o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram romas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Mas se aproximaram e viram que o túmulo de Jesus foi aberto. E olhando, viram que a pedra já estava revolvida e ela era muito grande. Você pode ver em Marcos 16. Dentro do túmulo, então, estava um anjo vestido de branco. E esse anjo disse: Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Veja o lugar onde ele foi posto. Então o João disse às mulheres para saírem do cemitério e contarem aos seus discípulos que viram o anjo e que Jesus estava vivo. Mas antes que puderem ir longe, Jesus apareceu. Imediatamente elas se curvaram diante dele. Você pode ver isso em Mateus 28, versículo 8 e 9, que diz: Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais o Jesus Nazareno que foi crucificado, mas já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o lhe puseram. Então Jesus é agora o rei da vida e da morte. Ele continua sendo a única pessoa na história da humanidade que ressuscitou dos mortos. E ressuscitou para nunca mais morrer. Mais tarde, Jesus diz aos seus discípulos que recebeu toda a autoridade no céu e na terra e estava com eles agora. Então Jesus, pouco antes de ascender as nuvens, de voltar para o céu e assumir o seu trono à direita de Deus, Jesus envia os seus discípulos para fazerem novos discípulos e cidadãos do seu reino. A Semana Santa, então, relembra simplesmente a última semana na vida de Jesus. Mas os dias que antecedem a coroação e a entronização de Jesus, por exemplo, o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, era diferente, um rei diferente. Na segunda-feira ele desafiou a estrutura e o poder do templo. Na terça-feira ele convidou os demais para fazer uma revolução. Na quarta-feira Jesus foi ungido com óleo perfumado, como seu antepassado rei Davi. E na quinta-feira, como um monarca, ele anunciou um tratado de uma nova aliança com Deus. Na sexta-feira, Jesus foi morto, como rei dos judeus, em uma batalha contra a morte. Mas no domingo de Páscoa é uma boa e excelente notícia, porque é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, e ele está entronizado sobre todas as outras nações, poderes e governantes. Jesus é o verdadeiro rei do mundo, rei da vida e rei da morte, assim como ele já havia afirmado ser. Quando as pessoas entravam então em contato com Jesus, depois dele ressuscitar, quase todos reagiam da mesma forma, ficavam todos apavorados. Os soldados que guardavam seu túmulo caíram como se estivessem mortos, desmaiaram ali. As mulheres no túmulo se encolheram, ficaram com medo. Jesus precisou dizer aos seus discípulos: Não tenham medo, não fiquem alarmados. A elite religiosa nem acreditava que Jesus havia ressuscitado dos mortos, mas ainda estavam com medo que outras pessoas acreditassem nisso. Essa é a resposta mais apropriada de um rei que pode lutar contra a morte e vencer. Outra resposta ainda
é que Jesus sendo entronizado, nós temos que correr e contar essa notícia a outras pessoas. Isso é o que eu estou aqui hoje fazendo. Trazendo essas notícias, a notícia das boas novas, aquelas pessoas que talvez esqueceram dessa história, que talvez já perderam a esperança, que talvez não acreditam mais que exista um Deus vivo, que não acreditam em Deus. Então eu peço para Deus que nesse domingo você aceite a boa nova, que Jesus ressuscitou dos mortos, como um rei ressurreto, e corra também a contar isso para outras pessoas. Faça o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, subscreva no canal, para que outras pessoas possam ouvir as boas novas de que Jesus está vivo. E Jesus tem um propósito para ti, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ele é o Rei que morreu e ressuscitou. Ele morreu para nos perdoar do nosso pecado e para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida sem medo, uma vida sem temor, uma vida sem se preocupar com o passado, sem se preocupar com o futuro. Isso é o que Deus tem para você. Uma vez perguntaram: como é que você pode acreditar em Jesus ou em Deus, algo que você não vê? E a resposta é muito simples. Você consegue ver o vento? Eu não consigo ver o vento, mas eu consigo sentir. Então, a partir do momento que você aceita as boas novas, que Jesus entra na sua vida, entra no seu coração, você consegue senti-lo. Você passa a experimentar coisas novas. Você passa a liberar perdão a pessoas. Você passa a viver de uma maneira extraordinária. Você passa a viver uma vida nova, porque junto com Ele nós morremos e junto com Ele também nós ressuscitamos. Então, se você não acredita em Deus, se você não acredita nesse Rei, mas gostaria de experimentar, peça a Ele que Ele entre no seu coração, que Ele entre na sua vida e que Ele fale com você. Fale: eu quero te sentir. Se eu te sentir, já é suficiente para mim. Se eu te sentir, eu acredito em ti. Fala com Ele no seu quarto, sozinho, não precisa de ninguém, não precisa estar na frente das câmeras, não precisa estar em lugar nenhum. Você diretamente com Ele. Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento específico. Um relacionamento de pai. Um relacionamento de amigo. Um relacionamento de rei. E para encerrar, eu quero dizer que Ele tem para você coisas boas nesse ano de 2023. Ele tem vida de paz, vida de abundância, vida de alegria. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. Eu acredito e eu tenho vivido isso a cada dia. E muito mais eu ainda vou viver. E muito mais eu ainda irei compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você só precisa tomar uma atitude de aceitar. Quando você aceitar e o convidar a entrar na sua vida, Ele vai entrar e vai fazer morada. E vai passar a viver em ti. Porque Ele está vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Está no céu, à direita do Pai. Muito obrigado. Tenha um bom domingo. Pense nisso. Pense nisso. Deus te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida. Um abraço e até a próxima.